Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Dariva e começa agora o Análise Direta. E hoje nós recebemos no programa o escritor e palestrante Eduardo Zugaib, que vai nos ensinar o que devemos fazer para alcançar os nossos sonhos. Através do seu livro A Revolução do Pouquinho, ele mostra como pequenas ações diárias podem se transformar em grandes conquistas. Já pega papel e caneta para anotar todas as nossas dicas, porque o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de entrevistas que traz assuntos importantes para o seu dia a dia. Nós recebemos nos nossos estúdios em São Paulo o escritor e palestrante Eduardo Zugaib, que vai compartilhar com a gente dicas valiosas para quem deseja mudar de vida, mas não sabe por onde começar. Eduardo, muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo ao programa. Olá, Juliana. Obrigado a todos que nos acompanham. Uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando a Revolução do Pouquinho. Eduardo, conta pra gente como que surgiu a ideia de escrever esse livro. Bom, esse livro ele nasceu assim, vamos dizer, a longo prazo, né? Ele foi uma construção feita aos pouquinhos e nasceu a partir de uma necessidade minha de pesquisar acerca de atitudes, em um momento da minha vida em que eu precisei literalmente me reinventar completamente. Eu estou falando aí de um período entre o ano ali de 2005, 2006, onde, vamos dizer assim, né, como liderança, à época que eu trabalhava em uma agência de propaganda, eu tive assim alguns comportamentos muito críticos, muito tóxicos enquanto liderança. Embarquei num caminho meio equivocado em liderança. Em algum momento eu caí enquanto profissional, caí. E ali eu percebi que não havia nenhum tipo de sustentação, porque eu não havia construído essa sustentação. Então, eu precisava reconstruir um comportamento, só que eu era um profissional de propaganda, não sabia nada do que era atitude, do que era comportamento, enfim, entrar nisso de uma forma mais científica até, foi o grande desafio. Então, começou uma pesquisa sobre atitudes, o universo das atitudes, para poder construir um comportamento e, naturalmente, se reposicionar tanto no trabalho como também na vida. E isso implicou na produção de pequenos textos, que ao longo de 8 anos formaram a primeira edição do livro, que nasceu em 2014, e agora em 2024, completando 10 anos, onde o livro foi aplicado em muitas organizações, inclusive com material de apoio e desenvolvimento à liderança. Eu lancei agora a segunda edição revista e ampliada e está sendo um sucesso, ainda bem, graças a Deus a coisa está indo muito assim a contento, o resultado. Então, essa é a origem, né? E a Revolução do Pouquinho parece um nome meio paradoxal, né? Porque você fala de revolução, mas ao mesmo tempo você fala de coisas comedidas, né? Daquela situação que é ponderada, que é gradual, que é muito mais fundamentada na constância. E a ideia é justamente isso, mostrar que a pequena atitude provoca uma grande transformação. É isso mesmo. E todos nós temos sonhos, né, Eduardo? Você acredita que construir esse sonho aos poucos é o segredo? Sim, porque assim, todos nós sonhamos e um sonho implica naturalmente em você gerenciar uma mudança projetada. Então, vamos entender o sonho não apenas na perspectiva muito mental, muito assim, cerebral. Eu penso isso, eu penso aquilo, desejo isso, desejo aquilo outro. Mas você entender que todo sonho requer um panorama de ação, um panorama de execução. De ação diária. Né? Diário, né? Onde você vai construir metas, métricas, métodos, monitoramento e também vai ter que desenvolver uma capacidade de lidar com a mudança que vai acontecer, ela vai surgir invariavelmente no nosso caminho. Você acredita que são essas mudanças que muitas vezes barram as pessoas e acabam desistindo do sonho na metade do caminho? Quando não se tem um plano de contingência, vamos pensar assim, quando você não tem uma perspectiva de que a mudança pode acontecer, você se vê paralisado diante dela, né? Então, eu até brinco um pouco, tanto na Revolução do Pouquinho quanto em palestras, né, que só existem 2 tipos de mudança na vida da gente, Juliana. Tem a mudança que a gente abraça e a mudança que abraça a gente. Simples assim. Todas as mudanças que a gente vive, que a gente enfrenta na vida, vão cair invariavelmente em uma dessas 2 colunas. Então, quando eu falo da mudança que a gente abraça, eu estou falando o quê? Do seu projeto, do seu sonho, da sua carreira, da viagem que você quer fazer nas férias, da casa que você quer construir, enfim, daquilo que você deseja, projeta e
envolve, mobiliza recursos e esforços na direção daquilo. E tudo requer sacrifício, né, Eduardo? Sim, tudo requer disciplina. Eu acho que a palavra melhor é disciplina. Quando a gente fala sacrifício, naturalmente a disciplina requer um sacrifício? Requer. Porque disciplina é, acima de tudo, você tomar decisão. E toda decisão, ela implica em uma ou mais renúncias. Porque você não é onipresente, você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, por exemplo. Mas, ou seja, se você tem um projeto que implica você estar em um lugar específico, vamos pegar um exemplo bem prático. Você precisa fazer uma atividade física, né? Isso requer que você vá em um lugar dedicado a fazer uma atividade física, uma academia, um clube, alguma situação na própria rua, enfim. Isso requer uma presença. E esse tempo de presença dedicada, você não vai conseguir dedicar para outra coisa. Então, é fazer a opção dentro da agenda, dentro do seu tempo livre, dentro das suas outras atividades, traçar uma escala de prioridades para aquilo que você tem como objetivo. E essa é a nossa maior dificuldade, Juliana, porque a gente às vezes quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, ou fazendo muito pouco, ou fazendo até meia boca as coisas, fazendo a coisa meio, estou fazendo de qualquer jeito para dizer que eu estou fazendo. Mas a médio e longo prazo cai naquela frustração de não estar atingindo aquele projeto da forma como você desejou, como você visualizou. E assim, então, o que diferencia a pessoa que realiza o sonho da pessoa que só fica sonhando é isso, essa atitude. Sim, a gente assim, eu vou até usar um pensamento até filosófico para isso. Vamos imaginar, né? A gente tem o nosso campo, o mundo platônico, o mundo das ideias, o mundo da projeção, da ideação, né? O mundo onde tudo deu certo. No campo das ideias, né? Você pode pensar, se você tem um projeto, um plano, um sonho, no mundo das ideias, no mundo platônico, já deu certo. O projeto está sempre certo no mundo perfeito, né? Só que a gente aqui no mundo que a gente vive, a gente encontra o bafo da realidade. Sim. E ele não é nem um pouco assim, ele é bem massacrante muitas vezes, né? A gente acaba lidando com muitas variáveis que acabam retardando o tempo que você imaginava que você atingiria o seu projeto, o seu sonho, acabam fazendo você, obrigando você a desviar de rota, a buscar uma rota alternativa para chegar ali. Então, a capacidade de visualizar esses caminhos e o quanto você vai avançando a cada ponto que você usa como métrica é o que talvez caracterize a revolução do pouquinho. Você entender a vida feita de metas, de objetivos que são divididas em menores metas e que você vai percorrendo essas metas e medindo o caminho. Uma vez que você tem a consciência do caminho já percorrido, um plano de contingência se torna mais saudável, mais consciente, menos agressivo, caso você precise tomar. Então, é lidar com a outro tipo de mudança, que é a mudança que abraça você. Então, você tem a mudança que você abraça, seu projeto, seu sonho, e a mudança que abraçou você, que é um problema qualquer, um acidente, uma demissão, uma situação que você não pediu para acontecer, é uma pandemia, enfim, coisas que ninguém pediu para acontecer, mas que aconteceram. E quem que te obrigam consegue se adaptar melhor com essas situações, a probabilidade de ter sucesso lá na frente é maior. É maior, porque, assim, a vida, ela é feita de mudança, ela é feita de impermanência. Nós vivemos um estado contínuo de impermanência. Então, a gente às vezes não quer encarar essa realidade. A gente acredita numa linearidade, em tudo muito perfeito, tudo acontecendo de um jeito muito, muito previsível dentro daquele projeto, da nossa cabeça, né, do nosso sonho, né? Tudo no sonho deu tudo certo. Só que a maioria das pessoas elas não consegue se adaptar com essas mudanças que aparecem de uma hora para outra, exato, né? Exato. Aí entra o quê? Fatores como resiliência, né, como autoconhecimento, como você ter clareza da história, de onde você veio. E às vezes a gente vivendo apenas o retrato do hoje, vivendo a realidade do hoje, a gente acaba se desconectando um pouco da história. Só que a história que nos trouxe até aqui é exatamente o que nos dá força e nos dá base, nos dá apoio para poder dar o próximo passo. Quando você se desconecta da sua história e também não tem uma clareza em relação ao futuro que você almeja construir, você acaba fazendo o quê? Você fica solto no dia de hoje. Você perde lastro. E é esse lastro que se chama resiliência, a força da sua história. Né? Você vai vivendo, né? Deixa a vida nos levar. Só que, né, você não tem lastro, você não tem nenhum tipo de apoio. A história é um apoio, a sua visão de futuro é outro apoio. Se você vive isso solto, apenas a perspectiva, o retrato do hoje,
Quando você tem lastro, uma ventania pode te balançar, mas você tem lastro. Agora, quando você não tem lastro, qualquer brisa te derruba. E aí começa, muitas vezes, aquele sentimento que a gente tem de começar a vida do zero novamente. Então, quando você... Foi um pouco o sentimento que eu tive quando a ideia da Evolução do Pouquinho nasceu. Poxa, eu tinha uma carreira consolidada, era um profissional respeitado, um profissional na minha área tido como uma pessoa de alta performance, só que, em algum momento, tudo isso virou fumaça. E eu falei, nossa, onde você teve que começar do zero. Que caminho eu peguei errado, né? Um caminho de relacionamento, porque... eu entendia, por modelos assim de liderança que havia à época, eu entendia que aquilo era o correto a se fazer. E eu acabei modelando e acabei reproduzindo isso com equipes e em algum momento que eu me vi numa crise, vamos pensar assim, eu não tinha ninguém. Então eu precisei reconstruir completamente. Então, nesse momento em que é você e você, você e Deus, Exato. você e você, e você precisa olhar para si mesmo e conseguir fazer uma análise muito assim, assertiva, muito segura, muito tranquila, muito humilde, né? De onde eventualmente você esteja errando, ali nasce uma visão de mudança. Só que apenas eu visualizar a mudança, e esse é o erro de muitas pessoas também, de acreditar que apenas visualizando a mudança nós já mudamos. Não, né? Não. Vamos pensar num exemplo prático, né? Falamos de atividade física, né? Então vamos imaginar que num domingo à noite, depois de você exagerar um pouco ali na comida, enfim, você acabou pegando um pouco pesado naquele domingo, você à noite visualiza que você precisa fazer uma atividade física e você, poxa, eu preciso fazer uma atividade física. Tem gente que só de visualizar acredita que já mudou. Só de pensar que precisa fazer, acredita que já está num processo de mudança. Não está, é apenas a visão da mudança. Isso implica o quê? Identificar o segundo passo, que é decidir e agir. Você olhar o caminho é diferente de você colocar o pé no caminho e dar o primeiro passo. E muitas vezes a gente apenas olha o caminho, sabe o que precisa ser feito, mas não dá o primeiro passo, não inicia. Isso é muito comum no final do ano, dia 31 de dezembro. As metas, né? As metas de final de ano. Você faz uma lista de projeções, de metas, as chamadas proposições de ano novo, os seus sonhos, o que você quer mudar. Eu quero ser mais saudável, eu quero ter uma alimentação mais saudável, eu quero, assim, ser uma pessoa mais bem-humorada, uma pessoa mais leve, eu quero fazer uma atividade física. São coisas que a maioria não sai do papel, não né? Sai, né? Lá pela terceira semana de janeiro, né, o bafão quente da realidade, da rotina, se impõe e você começa a protelar. Você pisca o olho, já estamos em maio, você pisca o olho, já estamos em agosto, daqui a pouco você está em dezembro, já desacelerando para fazer novos sonhos, colocar novos desejos e projetar para o ano seguinte. Isso se torna a vida muito frustrante, porque falta o panorama de ação. Então, e a Revolução do Pouquinho ajuda a organizar esse campo de ação a partir da nossa compreensão das pequenas atitudes. E daqui a pouco a gente continua falando sobre como pequenas atitudes podem provocar grandes transformações. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O Análise Direta está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com o escritor e palestrante Eduardo Zugaib, que está compartilhando dicas poderosas para quem quer mudar de vida e não sabe por onde começar. Eduardo, celebrar pequenas conquistas é a chave do sucesso? Parte da chave do sucesso é celebrar pequenas conquistas. Eu diria que tem uma mais importante, que é você entender a mudança não como um evento, mas como um processo. E nós entendemos a mudança como um evento. Por exemplo, falamos agora há pouco sobre o dia 31 de dezembro. É um evento. Só que só o evento, olhar o evento e não desenvolver o processo, não adianta nada. Vai apenas incorrer na frustração. A alguns dias dali vai entrar novamente num panorama de frustração e de protelamento das decisões e atitudes que você precisa empreender de verdade. Então, assim, e celebrar é importante por quê? Porque te dá uma noção do caminho que você já percorreu. Dá essa noção. Então, é preciso, sim, a cada semana, a cada dia que você vai fazer atividade física, cada dia que você conseguiu honrar aquela dieta mais saudável que você queria honrar, a cada dia que você conseguiu manter uma leveza, um bom humor, você precisa, sim, celebrar, né? Mas não tornar isso um exercício apenas de
como é que eu posso dizer assim, apenas um exercício que se torne banal, que se torne uma celebração banal, mas que represente uma métrica acima de tudo. Então, Eduardo, e para conquistar os nossos sonhos, na verdade, exige muita resiliência, né? sempre, porque, como eu falei, né, poxa, você tem um mundo platônico, que é o mundo das ideias, que tudo deu certo. Só que o mundo é atômico. O nosso mundo ele tem barulho, né? Ele faz barulho, né? Ele rasga, né? Enfim. Muito inconstante, é né? muito inconstante. Então, você precisa... Difícil prever o que vai acontecer, né? E essa resiliência, ela acaba nascendo de um exercício de autoconhecimento muito grande. Você se conhecer, você entender como é que você processa suas emoções, como é que você processa a sua própria frustração. Porque faz parte, gente, né? Vamos entender, a vida, a frustração, ela é inevitável ao longo da vida. Ela é inevitável. A gente, lógico, o nosso desejo é ter uma vida feliz todos os dias da vida. Inteiro, né? O tempo inteiro, mas nós sabemos que isso não é uma realidade. Então, entender que às vezes o aborrecimento faz parte do processo, entender que, na pior das hipóteses, o aborrecimento vai lhe trazer algum aprendizado, essa experiência vai lhe trazer um aprendizado que você poderá, nem que seja ampliar o seu entendimento sobre questões que virão logo mais à frente, talvez até mais complexas. Então, entender os aborrecimentos como parte dessa jornada chamada vida é algo essencial. Então, é até fazer um pouco as pazes com esses momentos que, infelizmente, estão no caminho, né? A gente vai viver esses dois momentos, né? Eu estou correndo atrás da mudança que eu abracei, mas a vida me coloca mudanças que me abraçam a todo instante. Eu preciso fazer o quê nessas horas? Transformar a mudança que me abraça na mudança que eu abraço. Então, entender... somos contemporâneos a talvez um dos momentos mais críticos da história recente humana, pandemia, certo? Quantas pessoas que se viram completamente sem nada na pandemia, no zero absoluto, e ou seja, a mudança abraçou de um jeito tão violento, tão forte, que a pessoa precisou se reinventar completamente, mas para isso ela precisou abraçar a mudança de volta. Não fingir que não era comigo. Não tem a ver comigo, não. Vou negar. E se você ficar naquela, o porquê está acontecendo isso comigo? Só no questionamento. Você acaba com um problema psicológico enorme. Você vai ficar abraçado com o problema. Agora, você vai abraçar né? o problema, não a mudança. Você vai abraçar o problema e não a mudança. Abraçar a mudança é o quê? É você entender, você analisar, você processar, você perceber que todo caos traz uma energia muito forte. E a gente tenta meio que ordenar essa energia quando você entende a mudança que está te abraçando e vê onde você pode se colocar dentro dela para dar um próximo passo. É onde você encontra a pessoa que na pandemia perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu o trabalho, perdeu o renda e de repente começou do zero absoluto a fazer uma atividade empreendedora dentro de casa. E hoje a pessoa floresceu, triunfou, a pessoa conseguiu descobrir um novo caminho, uma nova perspectiva de vida para ela, para a família e hoje vive disso. Então, assim, primeiro entender que mudança te abraça, como isso te afeta e como que você, com aquilo que você traz de história até hoje, consegue se posicionar dentro dessa mudança para entrar em sinergia com ela. Você não vai entrar em reatividade, você tem que entrar em sinergia com a mudança. Então, quem tem a arte de entrar em sinergia com a mudança é aquele que nós chamamos de protagonista, de empreendedor, da pessoa que faz acontecer, da pessoa que mesmo nos momentos mais críticos não perde o brilho nos olhos. Então, os grandes empreendedores, eles têm isso, né? Tem isso. Ele transforma a mudança que abraçou ele na mudança que ele abraça. Olha, tipo, você pega como referência essas grandes marcas. Quantas vezes, né? Quem está por trás, quantas vezes eles quebraram? Pois é. Se reergueram, pensa inúmeras, né? Assim, personalidades históricas. Não vou nem citar, não, mas pensa numa personalidade histórica do campo da religião, do campo do empreendedorismo, do campo da educação, do campo da política, do campo do esporte de alta performance. Nós temos várias. Temos várias. Então, assim, quando a gente pensa, quando eu falo sem citar nome, eu sei que você que está me assistindo pensou em algumas figuras. São muitas, Você né? pensou, e você pensou naquelas que estão ligadas aos valores que você admira. Então, agora vai na história dessas pessoas que tiveram vidas, que deixaram um impacto muito grande por onde passaram. Foram vidas fáceis, gente? Vamos combinar? Não. Nem um pouco fáceis. Essas pessoas caíram muitas vezes, se viram no zero absoluto muitas vezes. E o que fez com que elas reerguessem? Aí entra outro insight da revolução do pouquinho. De aceitação também, de né? aceitar. E assim, e também uma capacidade, Juliana, eu diria, de colocar coração e razão não em equilíbrio, mas em sinergia. É diferente. É diferente.
Porque quando você fala do equilíbrio, de repente você tem o impulso, que é o coração te levando a sua vontade, seu desejo, o seu sonho, a sua ambição, né? Lembrando que a ambição é diferente de ganância, tá, gente? A ambição, né? É você ambicionar uma melhoria, ambicionar algo melhor. Mas, só que, e a razão tem que executar. A razão executa, a razão trabalha na métrica. Só que, quando a gente coloca em equilíbrio, muitas vezes, o coração vai para um lado, a razão vai para o outro, e essas forças que são complementares acabam se neutralizando. E aí você pensa que está tudo bem, porque está num hipotético equilíbrio, mas, na verdade, você está parado, você está em inércia, porque uma força neutraliza a outra. Agora, imagine essas duas forças apontando para a mesma direção. Coração vai, abre a trilha, razão vem, pavimenta a estrada. Coração vai, abre a trilha, razão vem, pavimenta a estrada. E aí você consegue entender o potencial que essas pessoas que foram os grandes transformadores do mundo, vamos chamar assim, transformadores da história, que eles tinham de fazer, de transformar o momento, por mais crítico, em um momento de revolução, um momento de retomada, um momento de reconstrução de si mesmo, do mundo que ele impactava e também o impacto que deixou toda a humanidade. Todos esses grandes líderes, eles têm a razão à frente da emoção, do coração. É o contrário, é o coração na frente da razão. A razão, muitas vezes, ela acaba... Não é uma demonização da razão, nem Mas é aquele ditado que diz que o coração é enganoso. O coração não é enganoso, o que é enganoso é o ego. Entendeu? O que nos engana é o ego. E o ego tem uma natureza muito mais de comparativo. O ego é uma estrutura comparativa. Eu me sinto prejudicado porque eu encontro alguém que eu julgo que é melhor do que eu. Meu ego me cria uma métrica meio distorcida e eu me sinto menor ou maior. Enfim, o ego ilude a gente. O coração é aquele impulso que é o impulso natural, é seu impulso ancestral, seu impulso, a pulsão, como diria Freud, né? A sua vontade, o seu desejo. O ego que acaba entrando em cena e fazendo com que a gente entenda que é o coração. O coração é maior que isso. O coração, ele supera. O coração suplanta. O coração, ele processa. E ele manda o recado para a razão. Não fica muito com emoção? Eu acho que quem age com o ego se machuca muito. Quem age com o coração tem essa habilidade de, mesmo no momento crítico, se reerguer. Vamos pensar se fosse a razão que te colocasse você, que levantasse você do chão. Você não tem dinheiro, você não tem amigos, você não tem companhia, você não tem apoio, você não tem emprego, você não tem nada. A razão vai virar para você e fala o quê? A razão se movimenta por métricas, a razão se movimenta pela análise sistêmica. Não é a razão que vai falar para você, não, vai lá, campeão. Não é a razão. A razão vai olhar para você e falar, cara, ferrou. Para por aí, você não tem mais o que fazer. Para e espera alguma coisa acontecer. O coração não, mesmo estando sem amigos, sem métrica, sem dinheiro, sem tudo aquilo que a gente citou aqui, aquele brilho no olho te faz, opa, peraí, é por aqui que a gente tem que ir, é por aqui que eu quero ir. Esse eu quero não é razão, esse eu quero é coração. E aí, opa, legal, eu sei que é por aqui, eu intuo que é por aqui, eu desejo por aqui, eu ambiciono por aqui. Agora, razão, vem cá, vamos ajudar a executar isso, vamos ajudar a transformar isso em realidade. Vamos ajudar a tirar isso do campo das ideias e trazer para o plano da realidade. Aí entra a razão na execução. Então, não é uma demonização de um ou de outro, mas é entender que são forças que funcionam muito mais de forma complementar do que excludente, como a gente aprendeu na vida. Ou você é razão ou você é coração. Você é muito razão, precisa ser mais coração. Você é muito coração, precisa ser mais razão. Eu diria, não, você precisa ser os dois. E tudo que você colocou aqui no seu livro foram experiências de vida? Tem experiências de vida, tem observações também de outras histórias de terceiros, né? Mas boa parte são experiências de vida. E isso talvez acabe explicando um pouco o sucesso disso dentro de organizações, porque a gente trabalha num campo de histórias, exatamente, um pouquinho mais de coração. Um pouquinho mais de coração. E assim, ele acaba assim explicando um pouco essa identificação que traz para muitas lideranças, grandes empresas que adotam um livro para desenvolver liderança ao longo do ano, que me contratam para fazer palestra e tal. E assim, acabam entendendo que esse tipo de história que, apesar de ter uma profundidade científica, na sua colocação no papel, ela é muito mais assim humanizada. Então, a história que a gente vive consegue transformar em palavras e transformar numa abordagem em uma palestra, consegue com isso baixar um pouco a resistência das pessoas que estão ali com a gente
e criar um certo espelhamento na própria história dela ajuda a explicar um pouco o sucesso desse livro. Porque a pessoa se vê representada. Não é uma história de um herói, é uma coisa assim inatingível. As pessoas se identificam. É muito mais próximo delas do que uma história hiper mega blaster, né, de uma figura inatingível, um herói, uma pessoa distante da realidade. Não, é uma história muito perto da realidade. Você conversa com várias pessoas, né? Todos os Vários dias. tipos, todos os dias. Qual é a maior dificuldade que você observa assim no ser humano? Eu entendo assim, como eu transito muito pelo campo da liderança, Juliana, é inevitável eu falar da liderança, é inevitável eu falar daquele momento em que as pessoas, de repente, estão numa organização e ela é apenas um executivo, né? Ela é um executivo, ela é uma pessoa que trabalha na execução, na operação, e daqui a pouco ela se vê alçada a uma posição de liderança. Esse momento é um momento crucial, porque muda um pouco a perspectiva. Só que ela não pode deixar de ser ela tem que pegar a força que levou ela até ali, processar isso e colocar num novo nível de compreensão. E não pode deixar o ego tomar conta também, né? Não pode deixar o ego tomar conta. E aí, existem muitos casos. Muitos se perdem aí. Isso implica o quê na organização? A organização é feita de muitas lideranças. E se cada um ascende dentro da organização com um projeto pessoal específico, que tudo bem, ele tem que ter o projeto dele, mas esse projeto tem que estar alinhado ao projeto da organização e também convergindo com as outras pessoas que estão ali. E se cada um resolve fazer a coisa do jeito que bem entende, é onde acaba ocorrendo aquilo que na prática, no mundo dos recursos humanos, a gente entende como o quê? Um esfacelamento ou um enviesamento da cultura organizacional. E o que é a cultura organizacional? Poxa, a empresa, pelos seus idealizadores, seus fundadores, ela tem valores que, em tese, deveriam nortear as atitudes das pessoas que estão ali dentro. Né? Você vai nas organizações, você vê lá missão, visão, valores, né? E você vê nos valores, em tese, aquilo deveria inspirar. E a maioria não sai de papel. E se a própria liderança não é representativa daqueles valores, o recado que ela manda para a base qual que é, né? Para a base das pessoas que estão ali com ela. Ela manda um recado mais ou menos assim. A pessoa na base olha para a liderança e fala, nossa, a pessoa também aspira a crescer, todos nós aspiramos a crescer. Mas ninguém quer ser um líder assim, né? Não, ou então eu olho o meu líder e até por uma falta de maturidade e autonomia minha, eu entendo que é assim que cresce aqui dentro. Então eu começo a reproduzir esse comportamento na minha zona de impacto. E pronto, você acabou com a parte média da empresa, essa parte média terminou o serviço e acabou com a base. E aí a alta liderança fica desesperada tentando resgatar a cultura organizacional, alinhar, realinhar essas organizações, essas pessoas que estão no meio do campo aqui, né? Para poder também influenciar positivamente essa base que é a grande massa de pessoas dentro da organização. E depois do intervalo a gente continua nosso bate-papo. Não saia daí, uma análise direta volta em instantes. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta e antes do intervalo, o escritor e palestrante Eduardo Zugaib falava sobre a importância de dar o primeiro passo para conquistar nossos sonhos. Eduardo, a revolução do pouquinho, ela serve também para os relacionamentos? Serve. Enfim, no novo livro ele está organizado em 5 grandes trilhas que fala de autoconhecimento, relacionamentos, gestão de mudança, gestão de resultados e protagonismo. E o campo dos relacionamentos, Juliana, talvez seja o que mais nos desafia. Por quê? Vamos imaginar, né? Todos os dias nós saímos de nossas casas com os nossos valores aqui numa mochilinha nas costas, né? Com a nossa moral, vamos para um terreno em comum, onde vamos encontrar pessoas que também saíram das suas casas, com seus valores na mochilinha nas costas. E a hora que a gente pega esses valores e coloca na mesa desse campo do comum, no campo do trabalho comum, alguns valores vão entrar em conflito. Naturalmente, alguns valores vão entrar em conflito. E aí entra um exercício inicial de ética, de você entender que sim, as pessoas são diferentes. Né? Não é porque ela é diferente que ela vale menos, não é porque ela pensa diferente que ela vale menos, não é porque ela tem uma experiência de vida diferente da minha que ela vale menos, não. Aí entra esse exercício inicial de empatia, de compreensão da natureza, da diversidade humana e também da colocação dessa diversidade num conjunto que crie soluções mais completas para um mundo que é cada vez mais complexo. Porque essa diversidade ela está dos dois lados do balcão de uma organização.
do lado de dentro e do lado de fora. Do lado de fora, o cliente é diverso. Do lado de dentro, se a gente não compreender essa diversidade, a gente acaba diminuindo muito o potencial de crescimento de qualquer grupo. Então, as pessoas se reconhecerem muito mais como complementares do que como excludentes, né? Ou seja, pessoas que fazem, que se somarem e se forem sinérgicas entre os seus conhecimentos, habilidades e atitudes, vão produzir resultados muito melhores do que os resultados que eu apenas ficar tentando ser um herói sozinho dentro de um grupo. Compreender esse movimento é um exercício de pouquinho, é um exercício que você implica deixar o ego um pouquinho de lado, né? Baixar um pouco todas as suas certezas, porque não existe certeza, né? Baixar um pouco essa certeza e estar aberto a compreender e aprender com as pessoas que estão à nossa volta. Mas, Eduardo, por que hoje em dia nós vivemos uma explosão de casos de burnout dentro das empresas? É porque as pessoas não estão colocando essas coisas em prática? O burnout vem muito na onda, talvez até de uma liderança tóxica, entendeu? Vem muito na onda de uma liderança tóxica que acaba criando um modelo de hiperentrega além da possibilidade da pessoa. E a pessoa que tem uma perspectiva de crescer, de prosperar, de florescer, ela abraça isso como uma realidade absoluta e desconsidera outros campos da vida. Ela deixa de viver uma vida integral e passa a viver uma vida puramente dedicada ao trabalho. Você deixa suas relações, você deixa de se alimentar bem, você deixa de fazer uma atividade física, você deixa de fazer sua prática religiosa, você deixa de fazer um monte de coisa. Você vive para o trabalho. Você vive para o trabalho. E que muitas vezes não te dá retorno nenhum, não, né? E às vezes você está no momento, porque às vezes a pessoa que tem burnout não é a pessoa que está esgotada, que está cansada. Não é, o burnout engana um pouco. Às vezes o burnout ele vem naquela pessoa que é hiper mega dedicada, hiper mega atenta, e de repente, num momento, a chave geral cai. Despenca a chave geral. Não é a pessoa que está numa insatisfação. O burnout ele é muito complexo. E não é necessariamente a pessoa que está numa insatisfação que vai ter burnout, mas aquela que está numa hiper entrega. E ela entra sem perceber. Quando, de repente, o corpo vai cobrar a fatura em algum momento. Né? O corpo vai cobrar a fatura. E o corpo cobra. Claro que cobra. Nós somos seres integrais. Se não houver esse... Aí a palavra equilíbrio tem que fazer sentido, Juliana. Não na relação coração-razão, mas na relação nós com nossa integralidade. Eu tenho que ter um equilíbrio nas relações que eu tenho, família, trabalho, vida social, vida religiosa, vida, enfim. Todos os palcos da nossa vida, eles precisam ter uma sinergia também. A vida teria que vir com um manual. Teria que vir com um manual, né? Mas o problema é esse, não recebemos. E a gente precisa ir descobrindo esse manual, cada qual a partir das suas próprias experiências. E é nessa descoberta que nós caímos e temos que levantar inúmeras vezes. Exato, né? Exato. E as relações implicam nisso, né? Você reconhecer o outro e ver que tipo de relação você leva para o trabalho ou para a sua vida pessoal, familiar. É uma relação de subtração? O que eu sei menos do que você sabe, mostro quanto eu sou melhor que você. Ego puro, né? Ou é uma relação de soma? Isso que eu ia te perguntar. Tem muita gente que se acha, né? Tipo, I'm the best. Sim. Muita gente tem essa sensação. E essa coisa, eu falo isso... O que explica uma personalidade dessas? Às vezes você tem um índice de acerto bom, às vezes você tem um ambiente que apenas te elogia, um ambiente que nunca te contradiz, nunca te contraria, certo? É um ambiente até de formação de muitas crianças, que não há um tipo de senso crítico. Eu não vou dizer de reprimenda, não é uma reprimenda, não. Mas o senso crítico, entender que a vida é conquistar, é crescer, é florescer, é colher o que você plantou. E a vida é um aprendizado constante, né? Sempre. A gente não pode achar que sabe tudo. Nunca sabe tudo. Porque aí não sabemos de tudo. Aí entra essas relações, né? Poxa, o que eu sei é dividido pelo que você sabe. O que eu sei confrontado ao que você sabe apenas nos afasta, apenas nos divide. É uma relação dessa polarização muito ruim que a gente vive atualmente, né? Poxa, é uma relação apenas que espalha pessoas que podem ser mais complementares. Mas muitas vezes esse ego tem alguma pessoa insegura escondida por trás, né? Sempre tem, né? Quando você entra um pouco mais a fundo e quando a pessoa se permite, né, sentar num momento terapêutico e se abrir de verdade, você vai encontrar muitos pontos ali de medo, muitos pontos de ser mal interpretado, ser mal avaliado, ser julgado.
O medo de ser julgado é um dos maiores medos que o homem tem, que o homem enquanto humano tem, né? Então, assim, é um medo, uma sensação ruim. Então, primeira coisa, a gente também precisa aprender a ser um pouco mais vulnerável. Sermos um pouco mais vulneráveis. Dizer, Juliana, isso eu não sei. Isso eu não sei, Juliana, eu não sei, vamos procurar entender, vamos procurar descobrir junto? Porque a pessoa que não quer admitir que é vulnerável, o que ela faz nessa hora? Ela enrola e dá uma resposta qualquer e pensa que te enrolou, enche uma linguiça lá e finge que deu tudo bem e pronto. E você que está recebendo essa resposta, você sente que não tem verdade naquilo, você sente que é um... Mas essa pessoa nunca vai admitir. Tá, em algum momento a vida joga no chão, né, Juliana? E aí a gente volta lá no início da conversa. Em algum momento a vida joga no chão. Mas tem gente que se levanta agindo ainda pior. Pode ser, se não houver, casos, né? Há casos, porque se não há uma abertura a processar aquilo que você perdeu e aquilo que você pode conquistar, né? A gente está começando a falar de uma pessoa que tem até uma natureza até apontando para uma sociopatia, em que ela simplesmente, para ela o que importa é apenas a satisfação dela, não importa o impacto que ela deixa no ambiente. É uma pessoa que não é sustentável. Palavra que a gente usa nas organizações, mas que explica o comportamento humano. Se eu não sou uma pessoa sustentável, ou seja, se eu não crio um ambiente onde eu possa, eu mesmo, viver melhor lá na frente, e quem estiver comigo também viver melhor, um ambiente que se retroalimente de coisas boas, eu acabo com esse ambiente logo mais à frente, eu esgoto. Eu tenho uma missão de entrar numa floresta e trazer alguma coisa bacana que tem na floresta. Legal, eu vou lá na floresta e trago a coisa bacana que tem lá. Aí você olha para a floresta toda queimada. Que sustentabilidade é essa? Então, assim, ou seja, para eu ter o que eu queria, eu precisei destruir todo o campo de relações? Que vitória é essa? Que onde você, no final, vai celebrar sozinho. E a vida cobra o preço, né? Cobra, porque em algum momento nós somos seres gregários acima de tudo. A humanidade, o homem, a humanidade é composta, o aspecto gregário, coletivo, faz parte da experiência humana. E quando a gente apenas quer negar isso e se colocar apenas de uma forma excludente, se entendendo melhor do que os outros, é a receita certa para você ter um grande tombo lá exatamente. O pessoal não gosta de fórmula do sucesso, eu não faço a menor ideia. Mas a do fracasso é essa aí que a gente acabou de colocar. Se achar melhor que os outros. É isso. Né? A fórmula do sucesso, a gente pode ter muitos caminhos, porque sucesso também é uma coisa relativa. Exato. Sucesso para você é uma coisa... Você pode... Essa é certeza, essa você pode anotar. Nem das anotações, a fórmula do fracasso. Eu falei para pegar o papel e caneta, então, anota essa. A do sucesso, cada um pode construir a sua própria. Mas a do fracasso é você ter uma visão distorcida de si e ter uma noção equivocada do impacto que você deixa conforme você vai agir. Se achar melhor que os outros é uma dos primeiros pontos, né? Exatamente. Que bacana. E a sua experiência com palestras, você dá palestras no Brasil inteiro? Brasil todo. Estou começando na América Latina agora também, né? Fazendo um trabalho aí, estou pesado aí no estudo do idioma, né? Já há alguns anos, para poder também começar a avançar também para a América Latina. E, enfim, mas o Brasil praticamente já percorre inteiro, grandes organizações, organizações dedicadas ao fomento do empreendedorismo, secretarias de educação, converso muito com educadores, porque você está falando de comportamento, né? Você está falando de capacidade de influenciar positivamente a partir de si próprio. Então, onde houver, porque a gente fala liderança, a gente pensa que é apenas para a pessoa que gerencia equipes de uma empresa. Mas um vendedor precisa de liderança. Um educador precisa de liderança. Um líder de família, líder de família precisa de liderança que começa na autoliderança. Então, né, o empreendedor, o educador e o próprio líder de equipes precisa ter essa noção de liderança. E, Eduardo, nessas suas andanças pelo Brasil, você já pegou alguma personalidade, ou de um líder, ou de alguém que estava assistindo a sua palestra, que te chocou? Você falou, nossa... Sim, já houve um evento que, assim, foi muito engraçado. Uma convenção, grande convenção anual de uma empresa, tá? E assim, eu cheguei, já havia iniciado a convenção e a pessoa que é a figura, o CEO da empresa, o CEO estava lá, né? Falando, tal, aquele silêncio absoluto, aquele silêncio sepulcral, né? E aí foi muito interessante, porque no final da fala dela, ela falou, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta?
E todo mundo, não, tá tudo bem, tá tudo claro. Uma convenção que é um evento caríssimo, um evento super planejado, um evento que tem toda uma estética, um evento caro. Legal, né? Ela desceu do palco e tal, ficou mais um pouco ali, eu iria entrar logo depois, havia um intervalo. Ela saiu da sala, as pessoas relaxaram. Ou seja, você percebe que é uma liderança muito opressora, inquisitiva, tóxica. E aí foi engraçado porque a pessoa que era da empresa, que estava ali comigo, né, meio que me assessorando ali para a minha entrada, ela virou assim de cantinho e falou assim, Eduardo, você percebeu alguma coisa? Eu falei, eu não ia falar, mas eu percebi. Eu percebi que ninguém fica à vontade. Eu falei, pois é. Sabe o que aconteceu na outra convenção? Ela, nesse mesmo momento em que ela perguntou se alguém tinha alguma dúvida, uma pessoa que levantou para complementar, ela pegou e tornou um momento tão constrangedor, porque tipo assim, respondeu, mas isso você já deveria saber, quem não sabe disso... Nossa, ela demoliu a pessoa que teve a iniciativa de levantar e fazer uma colocação, que fosse uma pergunta, que fosse uma dúvida. Então, é um momento tão pequeno, mas que reverberou a tão longo prazo, que na outra convenção, pra você ter uma ideia, ninguém falou nada. Então, assim, é a pessoa que pede assim, é o líder que pede assim, só me traga boas notícias. Sim, as pessoas vão levar. As más, elas vão varrer para baixo do tapete. Depois você que segura o rojão. Aí você tem um BO grande para resolver depois, né? Que aquilo vai, né? Isso vai fermentando, a médio e longo prazo. Daqui a pouco, a sua cultura organizacional, que você acha que está sob controle, mas não existe controle nem sobre a vida, muito menos sobre a cultura organizacional. O que existe é influência. E essa influência implica em você conhecer pessoas, gostar de gente. Se você não gosta de gente, você não está preparado para ter influência, me desculpa. Né? Você não está preparado. Você está apenas preparado para impressionar, é uma coisa. Agora, influenciar é diferente. E um líder que não tem essa competência de influenciar está sendo apenas um entregador de tarefas e um cobrador de relatórios ao final do mês. Isso não é e oprimindo os funcionários. E oprimindo, e aí cria todo Deixa um ambiente totalmente tóxico, né? Que vai demandar. E aí você percebe isso em indicadores muito racionais. Turnover, que é a rotatividade dos funcionários, o absenteísmo, que é a quantidade de falta, absenteísmo por doença emocional, doença mental. Hoje você metrifica tudo. Então, se não há uma leitura... Muito fácil de saber, né? É muito fácil saber, muito fácil. Então, minha equipe é muito boa, minha equipe é excelente. Perguntas que eu faço numa reunião, que eu falo, como é que é? Quanto tempo as pessoas estão aqui com você? A maioria é tudo nova. Eu falo, opa, acende uma luz, né? Não, tem gente há mais tempo, tá? Falou, opa, legal. É uma empresa que tem uma certa estabilidade. São perguntas simples, mas que revelam que tipo de movimento... Que tipo de líder tem por trás. Sim. Eduardo, você tem algum contato para compartilhar com a gente? Tem, vou deixar o meu site, que é o eduardozugaibe.com.br, Zugaibe com B mudo ao final. Tem o meu Instagram, que é o eduzugaibe, @eduzugaibe, e meu LinkedIn também, Eduardo Zugaibe Palestrante. Quem quiser me contatar, bater um papo, você responde tudo pelas redes sociais. Respondo pelas redes sociais, sou muito ali atencioso com as pessoas que me seguem ali. E, enfim, porque é isso que eu acredito que faz a vida ter sabor. Você ser acessível, você conseguir interagir, né? Você conseguir, enfim. A pessoa que me dá o direito de reservar um pedacinho da vida dela para me trazer um questionamento, eu tenho que atender com o máximo de carinho. Eduardo, para quem quer comprar seu livro, como faz? Está disponível nas grandes livrarias online, aí pode falar nomes aqui, livrarias? Pode falar nas plataformas digitais? Nas plataformas digitais, nas grandes livrarias digitais aí, né? Enfim, nas grandes redes, tá? E agora que como o livro é recente, ele agora está começando aí para as livrarias físicas. Mas hoje na livraria digital, joga lá, Eduardo Zugaibe ou Revolução do Pouquinho, você vai chegar invariavelmente a algum canal de venda. Eu vou ler, hein? E depois eu conto tudo para vocês. Eduardo, muito obrigada pela participação. Querida. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao programa. Você agregou muito conteúdo aqui hoje. Fico feliz. Essa é a ideia, gente, e bora revolucionar. E o Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado, tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.